Vamos falar de quebrantamento gerado por arrependimento. Vamos lá? Quebrantamento gerado por arrependimento. Então, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 19, muito conhecido da igreja. Perdão, capítulo 15. Já queria falar de Zaqueu. Não é de Zaqueu não. Hoje vai ser o filho pródigo. Para ganhar tempo, você que encontrou, gentilmente nos acompanhe. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Então, muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela época, daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comido ou comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu perante ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Apenas até aqui. Pai, em nome de Jesus, permaneça falando conosco. Console, exorte e edifique-nos. Espírito Santo, traga-nos o esclarecimento da tua revelação, de modo que sejamos fortalecidos na esperança e acrescidos na fé, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto, ele é emblemático e ao mesmo tempo clássico. Jesus vai confrontar os judeus que viviam a meritocracia. Jesus fala da tríade das parábolas. Na verdade, é uma parábola dividida em 3 partes. Na última parte, Jesus vai ser um tanto quanto incisivo. Haja vista, Jesus está atingindo o coração, o âmago, a vaidade, a presunção judaica. Os judeus, me refiro aos religiosos daquela época, eles, além de superestimarem a raça, eles também supervalorizavam a chamada meritocracia. Eles entendiam que o trabalho, o pragmatismo propriamente dito, nada mais era do que o resultado de tantas conquistas e, portanto, o lugarzinho no céu. Eles acreditavam, por serem filhos, terem essa primazia, terem essa liberdade, enfim, terem este privilégio. E viviam uma vida simplesmente superficial, uma vida medíocre, mas eles acreditavam com todas as letras que de fato o Senhor os preservava. Eles haviam advertido, se você perceber os versículos iniciais deste próprio capítulo, eles haviam se escandalizado pelo simples fato de Jesus comer com pobres,
Jesus, portanto, sentar com publicanos, entrar na casa de publicanos, e isto, sem sombra de dúvidas, para eles era inaceitável. Por quê? Esse tipo de pessoa, eles faziam parte da escória da sociedade do mundo antigo. E como falei para vocês, torno a repetir, dentro desse contexto de superestimação de raça, dentro desse contexto de meritocracia, isso jamais era aceitado, jamais era concebido que isso pudesse acontecer. E ainda mais de onde partiu, de Cristo Jesus. Era simplesmente escandaloso ver Jesus com mulheres, ver Jesus com pobres, ver Jesus entrando na casa de publicano. Vocês sabem que há pelo menos 3 predicativos depreciativos que referem-se aos publicanos. Primeiro, eles eram inimigos. Segundo, eles eram deserdados. Terceiro, eles eram desertores. Vamos lá. Primeiro, eles eram inimigos. Segundo, eles eram deserdados. Terceiro, eles eram desertores. E estar perto dessas pessoas nada mais era de que contaminar a raça. Eles não se juntavam com esse tipo de pessoa para não contaminar a raça, mas não apenas isso, para não macularem a sua imagem, isto é, a sua reputação. Eles não queriam saber, pastor Gilson, da essência. Isso, a essência já não tinha tanto valor para eles. Para eles era a imagem era que importava. Eles queriam aparecer, por isso que queriam os primeiros lugares. Falavam altos, outros eram sofistas. Sim, sofistas, viviam de paloralear, falar em sabedoria em troca de receber dinheiro. Eles eram assim. Jesus não, Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus veio para vir de encontro àquilo que eu penso, àquilo que eu acho, aquilo que eu entendo. O conhecimento de Deus é um conhecimento extraordinário que minha mente, diga-se de passagem, medíocre, mediana, limitada, jamais pode alcançar. O que sabemos de Deus mediante a graça são lampejos de revelação apenas. Ninguém conhece Deus, ninguém consegue sondar a Deus. Temos a graça de o Espírito Santo o prescrutar e revelar a nós outros para que vivamos uma vida pelo menos alinhada com a sua vontade e prescrições bíblicas. Jesus veio os confrontar. E Jesus os confronta dizendo, essa literal parábola em que fizemos menção. E Jesus, ele é extremamente objetivo em declarar. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a parte da herança que me pertence. Quando o filho, vocês sabem muito bem disso, vocês já ouviram muitas vezes. E, portanto, eu quero também reproduzir, não quero trazer nada novo. Eu quero apenas reproduzir o texto sobre o texto. Quando o filho diz isso, o filho, de certa forma, ele havia matado o pai no seu coração. Ou seja, para ele no íntimo o pai já estava morto. Não se partilhava a herança com um pai em vida. É claro que a herança é partilhada com um pai após morto. Mas ele declara com isso que a vida do pai, para ele pouco importa. O que importa é ele patrocinar o que está dentro do seu coração. Segundo James MacDonald, escrevendo o livro Senhor, muda a minha atitude antes que seja tarde demais. Ele diz, uma vez que nós potencializamos o pecado, cair é questão de tempo. Potencializar é o mesmo que racionalizar. A nossa alma ela é composta por 3 faculdades, são elas: intelecto, sensibilidade e volição, ou seja, vontade. Se você pensa, sente, e quando você sente, agir é questão de tempo. O filho racionalizou, projetou,
matar o pai em seu coração e levar consigo aquilo que lhe dava prazer. O prazer falou em alta, a satisfação própria falou muito mais do que a razão. A razão foi escravizada pelo sentimento, engolida pelo sentimento. Então, todo o projeto estava no seu coração, era questão de tempo. E ele encontra o momento para agir dessa forma. Agora, eu quero que vocês redobrem atenção para algo bem interessante. Viram que no início de minha palavra eu falei que Jesus tinha um objetivo: confrontar os religiosos da época. Enquanto Jesus inicia essa parábola, há um público, pastor Gilson, de religiosos atentamente ouvindo. Porque a ênfase desta parábola não é o filho que volta, mas é o pai que ama. Tim Keller, escrevendo o seu livro O Deus Pródigo, ele diz: a ênfase não está no retorno, a ênfase está na abundância de amor. Eu vou repetir: a ênfase não está no retorno, mas a ênfase está na abundância de amor. Por isso que ele é um Deus pródigo. Como é que quer dizer isso, pastor? Prodigar é esbanjar, mas também prodigar é esbanjar de forma racional. O filho que foi prodiga de forma irracional, mas o Deus que permanece amando você, a bem de sua mente, a bem de sua natureza caída, ele permanece amando, mas é um amor com justiça. Um amor com justiça. E o filho, portanto, coloca em prática o seu plano e sai. A Bíblia diz que ele gasta tudo de forma irresponsável. Qual era a intenção da morte do pai em seu coração? Qual era a intenção da fortuna, portanto, em seu coração? Era patrocinar o desejo que ele tinha projetado. Na mente já estava tudo projetado. E ele precisava de dinheiro para projetar tudo isso, ou melhor, para pôr em prática tudo isso. Sabe o que é que vai acontecer? Por favor, evite conversa. Você precisa entender. Nós vamos chegar no quebrantamento do arrependimento. Evite conversa. O filho, portanto, precisa de dinheiro para investir no seu plano. Que plano, pastor? O plano da autossatisfação. E quando nós investimos no plano que apenas nos beneficia, a tendência de nos distanciarmos do Pai é gigantesca. Aquilo que me dá prazer, apenas humanamente falando, me separa de Deus. Porque o prazer humano é prazer por prazer. Prazer em Deus é serviço. Eu vou repetir. Prazer humano, prazer por prazer é apenas prazer. Mas o prazer em Deus é serviço. E serviço está intimamente ligado com quem você é em Cristo. Quem eu sou, pastor? Eu sou doulos, servo, escravo, escravo livre, como disse Paulo aos crentes na Galácia, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, o filho vai, o dinheiro está acabando, a alegria tem o seu ponto final, e quando a alegria acaba pelo término do dinheiro, os amigos de então também vão embora. E ele se encontra em uma situação deplorável. E ele agora, segundo Tim Keller, ele agora vai bolar outro plano. Qual que é, pastor? Não é o plano de voltar, porque ele está envergonhado, mas não apenas isso. Havia um contexto, havia dentro do contexto todo um rigor por aquilo que ele havia feito. Ou seja, havia uma sentença de morte por ele ter exposto o patriarca, por ele ter exposto o pai, e portanto ele não quer voltar. Ele sabe conscientemente que na casa do pai não falta pão, pastor Gilson. Ele sabe conscientemente que na casa do pai não falta pão, mas ele não quer voltar por vergonha. E agora ele projeta outro plano, minha pastora, o plano de trabalhar para não voltar. E ele consegue um trabalho. Ele vai conseguir um trabalho que aparentemente ele não entende. Um trabalho que vai humilhar a sua raça. Cuidar de porcos. Ele é judeu. Judeu não cuida de porcos.
Cuidar de porcos é imundícia para um judeu, é contaminar a raça. Mas ele está tão envolvido com esse plano de não voltar, que ele vai trabalhar cuidando de porcos. Só que aí a fome avassaladora vai tomar conta do seu ser, de modo que a Bíblia diz que ele deseja comer as alfarrobas, a comida dos porcos. Permita-me um comentário, parêntese aberto. Quando nós estamos distante da casa do Pai, quando nós estamos distantes de Deus, qualquer comida nos serve. Eu vou repetir. Quando nós estamos distante de Deus, qualquer comida nos serve. Perdemos a ponderação, perdemos a crítica, a autocrítica, perdemos os critérios palatáveis. Ele deseja comer as alfarrobas. Agora vai entrar algo sensacional. John MacArthur, escrevendo a parábola do filho pródigo, ele vai dizer: e caindo em si. Ele usa um termo bem interessante, aí eu entro no quebrantamento. Ele utiliza um termo interessante, que caindo em si, era como se o jovem tivesse saído do seu corpo, pastor Gilson, e tivesse em cima. Como assim, pastor Sinésio? É uma figura que John MacArthur vai utilizar. É como se ele tivesse em cima vagando, sem nexo e sem direção, largado da razão. Aí vem uma ação de cima para baixo, figura de linguagem, uma ação divina, porque arrependimento não parte do homem para Deus, mas de Deus para o homem. O homem não consegue criar o arrependimento. Quando o homem cria arrependimento, chama-se autojustificação. Mas quando Deus cria o arrependimento a partir do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele nunca mais volta atrás. Por que não, pastor Sinésio? Porque há metanoia, e metanoia é muito mais do que mudança de comportamento. Meta, com, além de sobrepôs, noia, mente, psique, é muito mais do que uma mudança de comportamento, é uma expansão de entendimento. Nesse instante, quando ele cai em si, Deus lança sobre ele, aí a ênfase já não está mais no filho, a ênfase está no Pai que ama. No Pai que ama, aleluia. Ele cai em si. Quando cai, a primeira ação de quem se arrepende é: primeiro, reconhecimento de culpa; segundo, confissão de pecado; terceiro, abandono do mesmo. 3 frutos imediatos são gerados de um verdadeiro arrependimento. Primeiro, culpa. Pequei, mas, pequei, porém, errei, contudo, pequei, outro sim, pequei, entretanto. Isso não é arrependimento. Arrependimento é pequei. Lembra do dedo em riste de Natã na cara de Davi? Este é você. Ele se encurva e diz: pequei. Natã diz: porque reconhecesse, não irás morrer. Imediatamente, segundo estudiosos, disse que nesse contexto, quando Davi diz pequei, Natã diz: por isso você não vai morrer. Davi começa a escrever o Salmo 51. E o Salmo 51, pastor, ele inicia dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. A pergunta é: por que Davi não disse: Senhor, seja justo comigo? Porque quem reconhece a culpa sabe que é condenado. E quem é condenado, minha doutora, não apela por justiça, apela por misericórdia.
E o que é misericórdia? As nossas misérias no coração de Deus. Sabe o que é que Davi estava dizendo? Senhor, sou culpado. O que peço a ti agora? Acesso outra vez ao teu coração. Aleluia! Sei que errei. O Espírito gerou quebrantamento. E o mesmo Espírito do Senhor que gerou quebrantamento em Davi, gerou quebrantamento no filho pródigo, ele está pairando nesta manhã sobre este grande congresso, com sua ação graciosa, soberana, misericordiosa, bondosa, benfazeja, para alcançar a sua mente e portanto sua vida, gerando um verdadeiro arrependimento, gerando um verdadeiro quebrantamento que alcança o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus não suporta um coração contrito e quebrantado. Essa palavra no original é um coração que reconhece a sua dependência, um coração que reconhece a sua culpa, um coração que reconhece que é condenado. Nenhum de nós temos a liberdade de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, seja justo comigo. John Piper diz algo interessante. No seu livro Oração, ele diz: aprenda a orar. Nunca se ajoelhe pedindo justiça, porque você está clamando pela morte. Somos seres caídos, porém justificados. Watchman Nee, escrevendo o seu livro A Cruz, ele declara: a nossa natureza não está morta, ela está justificada e crucificada. Repete, pastor Sinésio. Por isso que eu sempre falo aos jovens: não subestime a sua natureza. Não se auto-intitularize ou se intitule. Não entre pelo campo da autossuficiência. Sempre esteja na dependência. A porta, o trinco da vida normativa do reino chama-se bem-aventurados pobres. Pobres é pitekoas ou ptekos, que significa aquele que não tem nenhuma fonte de sobrevivência e resistência e suficiência, aquele que depende exclusivamente de Deus. A porta de entrada no reino, no princípio do reino, é dependência. Quem não depende não desfruta do reino. Quem não depende não desfruta das beatitudes do reino. Quem não depende não reconhece a sua condenação. Sabe o que é que Deus não suporta? Alguém que se ajoelha e diz: pequei. Aleluia. Sabe o que é que Deus não suporta? Alguém que se ajoelha e diz: Senhor, eu estou errado. Aleluia. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso da tua intervenção. Senhor, eu reconheço a minha debilidade. Senhor, eu reconheço que preciso. Senhor, eu reconheço que tudo isso que está em minha volta, tudo isso que aconteceu é minha culpa. Ele cai em si e olha. Ninguém, pastor Gilson, ninguém tem condição de ver a sua miséria se a luz da graça não esclarecer. Ninguém. Nenhum jovem tem condição de ver a sua miséria se a graça não estiver reluzindo sobre a sua mente. Sempre iremos andar pelo caminho das desculpas esfarrapadas, das autojustificações. Mas quando essa graça brilha em nós, nós enxergamos a alameda escura da nossa alma. Nós enxergamos os corredores entenebrecidos pelo pecado. A Bíblia diz que quando Jesus veio em luz, ele abriu a mente daqueles que estavam em trevas e os transportou para a maravilhosa luz.
E eles reconheceram a sua dependência, a sua culpa e o seu estado. Ninguém conhece o seu estado se a luz da graça não usa alumiar, não usa esclarecer. A luz da graça de Deus está invadindo a sua mente nessa manhã, jovem. Você vai reconhecer que precisa dele, vai abandonar esse pecado, vai viver uma vida de santidade e de um quebrantamento perpétuo. Aleluia! Aí vem a autojustificação. Jesus vai quebrar a autojustificação. Jesus vai desmontar a meritocracia religiosa, pastor, dos judeus. Enquanto ele continua a parábola, os judeus estão atentamente olhando para ele, irados. Que filho é esse? Deve morrer, expôs o pai, deve ser apedrejado. Cadê ele? Fugiu. Cadê ele? Fugiu. Mas ele cai em si. A graça embrionária de Deus alcançou a mente dele, trazendo esclarecimento. Ele reconhece o lugar onde está, aquilo que ele causou. Ele diz: pequei. Ele vê o pecado em sua volta e ele sabe que a culpa não é do pai, a culpa é dele. A luz do arrependimento brilhou nele. Aleluia. A luz do evangelho brilhou nele e ele reconhece: pequei. Quando ele diz pequei, aí vem uma coisa linda que vai acabar com os judeus e religiosos daquela época. O que é, pastor? Ele vai escrever um sermão, um discurso. Qual era o discurso? Voltar-me-ei e direi para o meu pai. Vamos lá, discurso. Pai, pequei contra o céu, perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Porém, me aceita como um dos teus empregados. Sabe o que ele estava querendo aqui? Jesus está confrontando os judeus. Isso aqui é cultura judaica. Quem peca contra o pai diante da justiça, ele pode trabalhar como escravo para não morrer. Ele está dizendo: eu pequei, mas vou trabalhar para pagar meu erro. Ele vai fazer o quê, pastor? Trabalhar, pastora, para pagar o erro. Eu vou trabalhar para pagar minha culpa e você é um empregado de papai. Aí é onde entra o Deus pródigo. Aí é onde entra o Deus amoroso. Ele volta, figura de linguagem, com um sermão na mão. Está tudo preparado. Ele vai dizer ao pai que ele sabe que vai morrer. Só o pai pode receber ele como escravo. E segundo a lei vigente da época, ele tinha que trabalhar até a morte, pela exposição que ele fez com o pai. Tem que trabalhar até a morte para pagar o que fez. Vai trabalhar como escravo. Jamais ele será filho outra vez. Aleluia! Quando ele chega perto, olha bem para cá. Quando ele chega perto, já não mais Tim Keller, John MacArthur nessa parábola. Compre esse livro. O filho pródigo, diz a Bíblia, ou melhor, diz John MacArthur, que quando ele chega perto, o pai, ao longe o avistou. Dá o entendimento que ele esperava o filho todos os dias. Aleluia. Você sabe o que é isso? Chama-se graça. Dá o entendimento, pastor Gilson, que o pai esperava todos os dias. Todo patriarca andava com um escravo. Vamos, o que é? Vamos. Acréscimo meu, não está escrito. Preciso fazer algo. O quê? Ele não pode passar da porta. Na porta estavam os juízes. Na porta estava a ação contra o pecado. O rigor, ele iria morrer apedrejado ali. Se o pai quisesse ou não, ele iria morrer. Porque o martelo foi batido. O filho é condenado. Só que quando o filho se aproxima, Tim Keller, aí ele vai dizer: o pai corre. Só que essa carreira
Aí é onde entra a graça. Aí é onde entra a pastora Sara. Esse amor que quebra protocolos. Nenhum pai corria se não levantasse o vestido. Nenhum patriarca passava correndo em canto nenhum. É honra para ele andar desfilando, porque é patriarca. Assim, ó. Patriarca não corre. Só que quando ele vê o filho, ele faz isso aqui, ó. Por que ele corre? Porque a justiça humana vai matar. Aleluia. A justiça humana vai matar. Disse Davi: caia eu na mão de Deus, não na mão dos homens. Lá vem o Deus pródigo. Ele corre. É vergonha. Vergonha para os homens, mas para Deus é amor, graça e misericórdia. Segure para que eu não me esqueça. Ele vem e abraça o filho. Mas o abraço, o sentido aqui no grego tem um sentido conotativo de intensidade e continuidade. O que é isso, pastor? Ele abraça forte e beija. Só que não é um beijo qualquer, é um beijo continuado. Todos estão olhando. Agora Jesus está indo para o fim da parábola e os judeus estão rangendo dentes. Isso é um absurdo. Que história é essa? O pai fazer uma coisa dessas? Ele tem que fazer valer a lei. Tem que matar o filho. Ele mesmo tem a liberdade de matar. Se não, permita que mate na frente da cidade. Mas enquanto isso ele abraça. Quando ele abraça, gente, como eu amo pregar o evangelho. Essa graça é irresistível. Ele abraça e o filho pega o sermão. Qual sermão? Quem lembra? Quem é que está ligado? Sermão da autojustificação. Da autojustificação. Já que meu pai chegou até aqui, vou ler o sermão, né? Eu quero ser escravo, trabalhar. Pai, pequei contra o céu. Parem. Olha o que é graça. Olha a graça. Segura aí. Fica aqui, meu filho, fica aqui. Olha o que é graça. Olha o que é graça. Olha o que é quebrantamento gerado pelo arrependimento. Olha que coisa linda. Eu sou humilhado com a graça de Deus. Aleluia. O filho diz: pai, pequei contra o céu perante ti. Pare. O que foi que eu pare? Tragam minha melhor veste. Uma pergunta: de quem é a melhor veste da casa? De quem é a melhor veste da casa? Mais forte, vamos lá. 1, 2, 3. De quem é a melhor veste da casa? Do pai. Você sabe o que isso quer dizer? Você sabe o que é que Deus está dizendo para os judeus? O pecado despe, o filho veste e o espírito reveste. Olha o que é que vai acontecer. Quando o filho diz: pai, pequei, o discurso de autojustificação é anulado. Pá, você não pode pagar. Você não tem condições de pagar pelo que fez. Agora uma coisa vai acontecer. Tragam minha melhor veste. Tragam. Olha, abraçou e beijou. Só que não solta. Se ele soltar, o rigor da lei apanha. Alguém corre e traz a veste do pai. Você não é escravo mesmo. Que não para por aí. Sabe por que não para por aí? Obrigado, gente. Sabe por que não para por aí? Olha para cá, jovem. Sabe por que não para por aí? A autojustificação ainda está na mente. Trabalho contínuo da metanoia. A salvação do indivíduo é imediata. A construção de um santo é a vida inteira. Eu vou repetir. A salvação do indivíduo é imediata.
Contudo, a construção de um santo é a vida inteira. Fui salvo, sou salvo e estou sendo salvo. Vamos lá? Acompanha comigo. Fui salvo, sou salvo e estou sendo salvo. Aleluia. Justificado, salvos do poder. Ei, olha para cá, segura. Justificado, salvo da culpa. Santificado, salvo do poder. E agora nós estamos almejando a glorificação do corpo, aonde seremos livres da presença definitiva do pecado. Louvado seja Deus. Aí o filho diz: eu quero ser empregado. Empregado coisa alguma, traga uma sandália. Empregado andava descalço, membro da casa com sandália. Você não é escravo, você é filho. Você pensa que o que você gastou faltou aqui? De onde você tirou não falta. Ei, glória! De onde você tirou não falta. Eu tenho e tenho sobre medida. Você é filho. Não, mas não para por aí. Se alguns estão falando que você vai voltar para ser filho e comungar da herança, eu estou te dando mais uma vez a parte na herança. Tragam o anel, porque ele faz parte da herança. Outra vez olharam para Zaqueu e disseram: você é traidor, você é inimigo, você é desertado. Zaqueu chega na porta de casa e diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu retribuo, restituo 4 vezes mais. Segundo a lei era 2 vezes. Ele está dizendo: segundo a lei eu pago 2, mas segundo a minha vontade eu pago mais 2, porque eu tenho consciência que errei. Aí ele olha para Zaqueu e diz: ei, hoje veio salvação a esta casa. Por quê? Calma, por quê? Sabe por que veio salvação? Judeu nunca mais trataria Zaqueu como filho da promessa. Nunca mais ele seria filho de Abraão. Aí Jesus diz: chegou salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Só Jesus pode devolver alegria. Só Jesus pode gerar quebrantamento. Só Jesus pode devolver a nossa parte no testamento. Olhe bem para cá, eu concluo. Muito obrigado. Fique de pé, por favor. Eu concluo dizendo, não me lembro o autor. Se eu lembrasse, eu citava para vocês pesquisarem. Há um autor, não sei se foi Hendrickson ou foi Barclay, mas ele diz o seguinte: que quando o pai diz: tragam olha só, tragam quem lembra? Quem lembra? Tragam o novilho cevado. Peraí, vamos pensar, pastor Gilson. Traga o novilho cevado? O autor diz assim: o novilho passou a ser cevado desde a saída do filho. Ou seja, a partir da saída do filho, a festa do retorno já estava preparada. Não, pastor Sinésio, não. Repita. Após a saída do filho, era como se o pai, isso aqui eu estou falando do céu, meu irmão, a graça que a gente não consegue alcançar. Ele ama quem nós odiamos. Ei, que coisa linda. Ele ama quem nós dizemos não, a quem nós dizemos eu não vou, a quem apontamos o dedo riche na cara, a quem dizemos não precisa, não presta, não vai dar certo. Aí ele diz: presta, vai dar certo, porque eu tenho festa para ele. Aleluia. Tragam o novilho cevado. Aí o filho que ficou na casa diz: como pode? Eu tenho sido fiel há tanto tempo a ti, se quer me dás um cabrito. Aí o pai responde: lembre-se,
tudo que é meu é teu. 2 partes ficou com o filho que ficou com o filho que ficou, e uma foi com o filho que voltou, ou que foi embora. Mas olhe para cá, aquele que estava dentro era tão pródigo quanto o que estava fora. Jesus estava dizendo com essa parábola: tanto você, judeu, como estes que vivem uma vida irresponsável, estão no mesmo pecado. Você de arrogância e eles de viver uma vida dissoluta. Mas saibam de uma coisa, mesmo assim o meu amor não muda. O meu amor não muda. Você querendo ou não, vai haver festa. Quer entrar? Não. Entre se quiser. A porta está aberta, mas vai haver festa. Aleluia! Concluo dizendo: quantos jovens aqui estão afastados do evangelho? Só levante a mão que eu quero conhecer. Não fique envergonhado com isso. Só quem está afastado. Levante a mão. Estou afastado, pastor. Pronto. Tem algum jovem aqui afastado do evangelho? Uma pessoa ali. Tem mais alguém afastado do evangelho? 2. Tem mais alguém afastado? Tem mais alguém afastado? Hoje é manhã de festa. Hoje é manhã de verdadeiro quebrantamento. O Senhor decidiu, mediante a sua graça, gerar quebrantamento genuíno em você, para que haja verdadeira adoração. Você que levantou a mão, vem à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por sua reconciliação. Venha. Uma salva de palmas. Isso. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, meu filho. Mais alguém? Quantos não estão participando da ceia? Está afastado. Vem à frente. Quantos não estão participando da ceia deliberadamente? É porque tem a consciência que está culpado. Precisa nessa noite de quebrantamento, melhor nessa manhã de quebrantamento para arrependimento. Vem à frente. Quantas almas já aqui? Conta aí, por favor. Quantas? 2. Mais alguém está afastado? Hoje é o dia de festa. Se alguém olhou para você e disse não, Jesus do céu está dizendo sim. Se alguém está tentando te matar na tua volta, Jesus está correndo em teu encontro, te cobrindo com a sua graça. Aleluia! A propiciação de Cristo nessa noite, nesta manhã nos cobre. Onde está mais uma alma para o Senhor Jesus? Ainda temos a nossa pastora Sara para pregar. E eu já passei 7 minutos. Olhe bem para cá. Não vou mais insistir. Eu quero orar por essas 2 almas. A nossa pastora vai ministrar. Olhe bem para cá. A graça de Cristo nos constrange. A graça de Cristo corta o elo com orgulho. A graça de Cristo humilha o eu. Aleluia. Aleluia. Quem está sendo humilhado pela graça hoje aqui? É graça sobre graça. Pai, em nome de Jesus, queremos orar por essas 2 vidas que estão se rendendo ao Senhor. Que o teu nome seja glorificado permanentemente neles e através deles. Mas uma alma está chegando para o Senhor Jesus. Seja o Senhor louvado. O novilho está sendo nesta noite preparado como festa. A festa no céu. A festa no céu. A festa no céu. Pois Ele mesmo preparou o quebrantamento gerado pelo arrependimento. Deus, em nome de Jesus, cuide deles. Segure em suas mãos, firme seus passos. Aonde quer que eles possam estar ou ir. Que o Senhor seja visto em suas vidas. Porque o Senhor em nós é a esperança da glória para muitos perdidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as suas 2 mãos com o pastor Sinésio.
E diga assim comigo: Senhor. Diga comigo mais alto: Senhor, não me deixe faltar esse quebrantamento de reconhecer a minha dependência, de reconhecer a minha necessidade, de reconhecer que eu não sou nada sem Ti, de reconhecer que o Senhor é tudo em todos, e que a plenitude não há nada em ninguém senão em Ti somente. Em nome de Jesus, aviva, Senhor, a Tua obra trazendo o povo de volta ao Senhor. Aviva a Tua obra trazendo, Senhor, um coração contrito e quebrantado para voltar à Tua lei, para voltar a ler a Tua palavra, para voltar a orar. Avivamento nada mais é do que o retorno a Deus. Aleluia! Voltemos ao Senhor, voltemos ao Senhor, voltemos ao Senhor. A Ele, a Ele.